Vamos seguir, né? A gente falou no último vídeo sobre como representar, uma das maneiras de representar um vetor no plano cartesiano. Agora a gente vai pensar no seguinte: lembra que a gente falou lá no início do vídeo passado que o vetor ele é um representante do conjunto de segmentos orientados a ele. Eu vou fazer agora o uso dessa definição para evocar o seguinte. Nós desenhamos aquele vetor do vídeo passado aqui, ó, no centro, né? Por comodidade, certo? Para facilitar os cálculos, a gente vai procurar representar esse mesmo vetor com o início na origem. Já que ele seria igual ao primeiro vetor desenhado, eu não seria prejudicado nos cálculos. Diga, professor, você está desenhando ele num lugar diferente, num lugar onde ele não foi representado inicialmente, as contas vai dar diferente? Não, desde que ele tenha a mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido, os cálculos são iguais. Para facilitar as nossas ideias, em vez de a gente desenhar os vetores aqui como exemplo, a gente vai desenhar aqui partindo da origem. Porque dessa forma, a coordenada de saída do vetor vai ser sempre zero. Sendo sempre zero, o vetor vai ser definido apenas pelas coordenadas finais, né? Aqui, ó, vai ser apenas definido pela coordenada do ponto final, chamado de A, sei lá, ponto P, não sei. Então, esse vetor V, ele seria definido, né, apenas pelas coordenadas x e y de A, certo? Tranquilo? Então, o vetor V ele seria definido apenas pelas coordenadas de A dessa forma. Tudo bem? Seria assim. Já que agora nós conseguimos fixar bem as coordenadas de um vetor, já que ele a gente tem essa ideia bem definida, a gente já pode trabalhar a ideia do tamanho dele, a ideia da extensão dele, do módulo, né? Direção e sentido já está bem explícito aqui, ele está inclinado, de baixo para cima, enfim, depende do ponto de vista. Mas são ideias empíricas, certo? São ideias superficiais, digamos assim. Para a ideia das contas, das operações, a gente só precisa saber do tamanho, certo? Tendo o tamanho em mãos, o que a gente pode fazer? Veja só, ele é definido dessa forma aqui, tudo bem? Ele tem esse ponto final A e ele sai de zero aqui. Veja só, eu vou apresentar a vocês uma forma, um meio de calcular esse tamanho, tendo como base apenas as suas coordenadas finais, certo? Observe, certo? Essa construção aqui que eu vou desenhar em azul, esse primeiro azul aqui é o vetor V, esse cara aqui e esse cara aqui, os três juntos formam o quê? Uma figura geométrica bastante conhecida que a gente chama de triângulo. Certo? Pegando este triângulo aqui e representando ele aqui no outro lado, vamos supor que ele seja idêntico aqui, certo? Tudo bem? E um triângulo retângulo, sabendo que eu tenho uma construção desse tipo, um triângulo retângulo, eu posso fazer um bocado de coisa, um monte de coisas, certo? Então, na prática, eu quero saber quem é o tamanho desse cara aqui. Para representar o módulo de um vetor, a gente vai fazer da seguinte forma: desenha o vetor V aqui e essas barras aqui verticais que tem a letra entre essas barras, certo? Em cada lado da letra. Se eu escrevo só o vetor, a letra V com a setinha em cima, estou me referindo ao vetor como um todo, módulo, direção e sentido. Se eu escrevo V com essas barras verticais nos extremos, eu estou me referindo apenas ao tamanho desse vetor, ou seja, o módulo do vetor V, certo? Hipotenusa, vetor V. Quem são esses dois rapazes aqui? São os catetos. E eu sei quanto mede esses catetos, né? XA e YA, né? Exatamente o tamanho dessas coordenadas aqui, ó. Tudo bem? Ó, aqui, ó, daqui para cá é XA, tá aqui, e daqui para cá, ó, é YA, tá aqui, ó, certo? É a mesma coisa, tá bom? Então, em um triângulo retângulo, em que são conhecidos os valores dos catetos e da hipotenusa, vale eternamente o teorema de Pitágoras. Então, módulo de V ao quadrado vai ser a coordenada XA ao quadrado, mas
mais YA ao quadrado. Só que eu não quero o quadrado do módulo, eu quero o módulo do vetor. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a operação inversa para poder eliminar esse quadrado aqui de cima. Então, o módulo de V vai ser a raiz quadrada, que é a operação contrária da radiciação, vamos colocar assim, de x ao quadrado mais YA ao quadrado. Então, é essa fórmula aqui que vai me dar exatamente o tamanho de qualquer vetor. Então, para eu saber o tamanho de qualquer vetor, o que é que eu preciso ter em mãos? Apenas as coordenadas finais desse vetor, as coordenadas que definem a chegada desse vetor. Exemplo, certo? Só para exercitar. Exemplo. Para o vetor, deixa eu ver como é que tá aqui na câmera, tá massa. Para o vetor, sei lá, U de tamanho de coordenadas 3, 4, temos o seguinte, ó. Veja o que a gente tem. Quem é o tamanho então de um vetor de coordenadas 3 e 4? Então, módulo de U vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Por que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado? Porque 3 e 4 são as coordenadas desse vetor, certo? Os valores que vão entrar aqui dentro da raiz são exatamente os valores das coordenadas de U, como assim nós demonstramos na obtenção da fórmula. Tranquilo? Então, isso aqui vai ser quanto? Raiz de 9 mais 16. Isso me dá raiz de 25, que resulta em 5 unidades de medida. Ou seja, esse vetor U de coordenadas 3 e 4, ou seja, quando eu pegar quando eu pegar o vetor U e representar ele no plano de coordenadas, no plano ortogonal, então 1, 2, 3 para x, né? 3 para x e 4 para y. 1, 2, 3, 4. Então você tem 3 aqui, 4K. Então puxa aqui assim, puxa aqui assim. Então aqui você tem o vetor U dado, certo? Esse vetor U, coordenadas 3 e 4, certo? 3, 4 para esse vetor U. De acordo com esse cálculo que nós acabamos de fazer, nós vimos que o tamanho dele é 5, certo? Que o tamanho dele vale 5 unidades de medida, ou seja, se aqui tem 3 centímetros e aqui tem 4 centímetros, significa dizer que esse tamanho do vetor U é exatamente 5 centímetros. Tranquilo? Essa é a ideia de vetor, de módulo de vetor. Para a gente terminar essa parte, eu vou colocar aqui uma ideia para vocês que vai servir para a gente no próximo vídeo. A ideia de versor, é diferente de vetor, tá? Todo vetor desenhado tem um versor, certo? Vou subir aqui um pouquinho, tá massa. Então, versor de um vetor. Então, o que é o versor de um vetor? Quando a gente quer falar, tá ok. Quando a gente quer falar do versor de um vetor, a gente está querendo saber o seguinte: o que é um versor de um vetor? Qual é a ideia? Um versor de um vetor é um segundo vetor que tem a mesma direção e sentido do vetor primeiro dado, mas o tamanho dele é 1. Ele é unitário, o tamanho dele é 1. Tá? Então, o que é versor? Então, seja, sei lá, A vetor. Dizemos que B é versor de A se B possuir, se B possuir as seguintes características. Então, quando é que B é versor de A? Quando o B tem mesma direção e sentido de A,
E o tamanho do desse cara é 1. Tranquilo? Então, o que é um versor? É um segundo vetor que é associado ao primeiro quando ele tem a mesma direção e sentido do primeiro e que, além disso, o tamanho de B é 1. Certo? Quando B tem tamanho unitário e tem a mesma direção e sentido de A, nós temos o versor B. Por exemplo, fizer assim, exemplo, tá? Exemplo, se eu pegar, por exemplo, o vetor U aqui, 1, 2, 3, 4, né? Supor, tá? E aí fazer um outro versor aqui, V, do tamanho unitário aqui da gradação, eu vou dizer que V é versor de U, certo? Porque V tem a mesma direção e sentido de U, certo? V tem a mesma direção e sentido de U, né? Eles ambos estão na horizontal e da esquerda para a direita, mas o tamanho de V exatamente tem 1 de medida, certo? Então V é versor de U para esse exemplo. Um exemplo bem simples para a ideia ficar bem clara, tá bom? Se tiver dúvida, volta, dê uma olhadinha, deixa a pergunta aí embaixo se for o caso e no mais, segue o baile.